pastor Dário e Letícia, uma semana abençoada por todos, ou para todos vocês, ótima semana, estou ligadinho em vocês, bom dia, legal. A Reginete também mandou um recadinho, né, Reginete? Bom dia, meu pastor. Bom dia. Segunda-feira abençoada. Amém, para você também, querida. Em Cristo Jesus. Amém. Já vou fazer meu convite. Já está convidado para me entregar na quarta, na sexta, tá bom? Menina, fica aí meu convite. Obrigado. Você, tá bom? Tá pra bom. você. Meu bom dia para todos meus amigos de Barra do Piraí. Nós temos 1 milhão de amigos. Mais 1 milhão de amigos. É isso aí, menina. Alô para o meu pastor Sérgio. Pastor Sérgio, um abraço. Tá todo mundo te ouvindo, tá bom? Legal, muito obrigado, Reginete. Qualquer dia a gente aparece. A Maria Alice mandando um bom dia, uma semana abençoada para todos. Bebam água. Júlio César Nunes já chegou. Bom dia, Júlio. Bom dia, pastor Dário. Fala, e queridão. povo de Deus, graça e paz. Júlio César Nunes da Ponte Alta. Nos dias atuais está sendo necessário usar um microscópio para encontrar um grão de evangelho. Meu Deus. Em dezenas de sermões. É isso. Irmãos, leiam a Bíblia. Ele sempre trazendo uma mensagem pra gente. Valeu, Júlio. Um abraço pra você. O irmão Ari do Jardim Belmonte. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu irmão Dário. Muita alegria por iniciar mais um dia ligadinho em vocês. Irmão Ari, um abraço pra você. E o Thiago Barba sempre chegando por aqui também. Um beijão pra você, Thiago. Alô, Letícia, fuleiragem. Fora da meu amigão chama de distância. E aí? Vamos que vamos, em segundou, hein? Nós estamos daquele jeitão abençoado. Ligadinho na melhor, no 88, som do céu. Forte abraço aí pra geral. Estamos ligadinho aqui da CSN, o Baba na voz. Da sua audiência, você ligadinha aqui na Rádio 88 FM. Lembrando que ao meio-dia nós teremos por aqui o Altar 88, um culto em seu lar. Sempre uma mensagem de Deus para o seu coração, viu? Às 13 horas chega ela, a nossa amiga Luciana Alves, a pastora Luciana Alves, a locutora, a vice-prefeita de Barra Mansa, comandando Temperatura Gospel. E às 3 da tarde tem Regis de Oliveira e a Érica Faria apresentando o programa favorito, porque a nossa amiga Cíntia está de folga durante 5 meses aguardando a Elisa, né? Bom, gente, vamos seguindo então com o nosso Bom Dia. O nosso Bom Dia 88 é a nossa enquete, tá? Atenção para você que vai participar pelo 998-68-0088. Se liga nessa. Hoje vamos falar sobre a oração. A oração é um dos pilares da vida cristã, mas a crença de que determinados horários potencializam o seu poder gera discordâncias. Vou explicar. Sobre esse assunto, a atriz Jaqueline Oliveira afirmou em um podcast que a oração às 3 da manhã tem muito poder e que foi ensinada a buscar a Deus na madrugada como um princípio espiritual. Vamos ouvir a atriz Jaqueline Oliveira? Vamos ouvir. A oração da madrugada tem muito poder. Nossa. Eu lembro que minha tia também que me ensinou a... Igual ela fala assim, filha, quando você tiver uma causa assim, muito... Quando você quiser agradecer ou quando você tiver um propósito, comece a orar 3 da manhã. A oração da madrugada, 3 da manhã, ela é muito forte. Quantas vezes eu tava em alguma... pra despertar. Botava pra despertar e às vezes já aconteceu de eu estar em algum evento, assim, viajando, aí saí do evento, tô voltando pra casa, e aí 3 da manhã, parava, em qualquer lugar que eu estava, e fazia a minha oração. E olha, é revigorante. Igual, acordar 5 da manhã pra você fazer sua oração, você tá se sacrificando, porque você tá deixando de dormir. Sim. Pra agradecer, pra orar. Isso também é muito importante. É reconhecido, né? Deus Sim, reconhece os ele nossos reconhece. esforços, sabe? Nossa, se reconhece. Então, eu fui criada na base de oração da madrugada. Pois é, tá aí, a Jaqueline deu o seu depoimento. Para aqueles que defendem a oração na madrugada, Provérbios 8:17 é um dos textos que sustentam essa crença. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Para eles, esse versículo indica que há uma bênção especial reservada para aqueles que sacrificam seu sono para buscar a Deus. Por outro lado, há quem veja essa ênfase no horário como uma distorção do ensino bíblico. Para esses críticos, a oração não depende de um período específico do dia, mas da fé daqueles que oram.
Eles lembram que a Bíblia ensina a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Sem limitar a busca por Deus a um sacrifício de horário. Então, diante disso, gente, a enquete de hoje é: a oração na madrugada tem um poder especial ou isso não passa de uma crendice? Acordar de madrugada para orar é um sacrifício que Deus espera de nós ou não faz diferença o horário que buscamos a Ele? Você tem o costume de orar de madrugada? Qual a sua opinião, hein? Vai mandar a sua mensagem? Vai, né? 998680088. Será que a oração das 3 horas da madrugada é mais forte? Deus atende com mais rapidez? A Jaqueline Oliveira afirmou em um podcast que a oração às 3 da manhã tem muito poder, que foi ensinada a buscar a Deus na madrugada como um princípio espiritual. Quero saber a sua opinião, se a oração na madrugada tem um poder especial ou isso não passa de uma crendice, hein? É saber que a gente vai receber nossas vitórias, né, que as nossas orações estão chegando até o trono do Senhor. Que maravilha. Amém? Legal. Fica na paz, Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua participação, Elzira. Olha, a Gláucia de Mello, ela fala o seguinte: bom dia, pastor Dário, a oração é o melhor remédio para tudo, em todas as situações da nossa vida. Não importa o horário que você ora, pois o Senhor vai ouvir com muito amor e carinho. Ficam na paz do Senhor Jesus. Valeu, Gláucia. Penha Gomes, do Santo Agostinho, fala o seguinte: bom dia, pastor Dário e professor Miqueias. Não tá aqui, né? Mas graça e paz a todos. Em relação à enquete, creio eu que, embora seja bíblico, a busca na madrugada Deus ouvirá e o poder não será medidor do horário da oração, pois sacrifício feito de todo o nosso coração para Deus é o que conta. Não será sacrifício feito dessa forma. Para mim não importa a hora, pois cada um mata sua carne em sacrifício particular com Deus. Essa é minha opinião sobre a enquete. Valeu, Penha, um abraço para você, que Deus abençoe. O professor Miqueias Nechaif, ele vai chegar no final para dar a sua posição com relação a essa enquete. A paz do Senhor, pastor Dário, a paz do Senhor, queridão. Letícia, um bom começo de semana pra tudo, rapaz. Aleluia. Tem lógica, né? Biblicamente falando, tem lógica, né? E, que porém, eu trabalho de madrugada eu tô acordado, né? Que eu trabalho à noite. Tá mas que oração, pastor Dário, tem horário não. A Bíblia fala orar sem cessar. É verdade. Né? A oração é quando o cara tá no sufoco, passando aperto, ele ora. Isso é fé dela. Eu creio que é fé. Ela tem uma fé que de madrugada a oração dela funciona. Parabéns pra ela. Parabéns. Tem uns que tem fé que a oração dele é no monte. Tem uns que tem fé que a oração é de joelho. Tem uns que tem fé que a oração é que ela levanta com a mão pro alto. Gente, oração é oração. O negócio é falar com Deus. É orar sem cessar. Tá certo? E quem tá no leito do hospital que não pode levantar? E aí? Entendeu? Como é que vai orar de madrugada? Conforme eu falei, eu trabalho de madrugada. Às vezes não tem um tempo de orar. Orar é sem cessar, no momento de angústia, no momento de tristeza, oração é oração. Tá amém? Certo, tá bom. Pastor Dário, aqui é o Luizão do Fazendinho. Um abraço, tamo junto. Um abraço, Luizão. Que Deus abençoe sua vida, queridão. A Alessandra, ela fala: bom dia, pastor Dário. Pra mim não importa a hora. E também a Eleísia diz: pai do senhor pastor Dário Ferreira, melhor remédio é a oração. Eu prefiro orar às 3 da madrugada, todos os dias, porque de madrugada a fila é menor. Ô, glória! Ah, tá bom, Eleísia. Tem mais aqui, tá chegando mais mensagem. Oro sim de madrugada. É um horário tão gostoso, só eu e Deus. E ele ouve e responde todas as horas que dobra o joelho. Amém. A Madalena, lá de Piraí. Você continue mandando a sua mensagem pelo 998-68-0088. Né? Tá ligadinho aqui na Rádio 88 FM. Tá vendo a nossa imagem aí? Olha aí a minha carinha. Oh, meu Deus do céu. Muito obrigado você pelo YouTube, um beijo no coração, obrigado pela sua audiência. Você que está fora do Brasil também, né? Pessoal dos Estados Unidos, tem gente em Orlando participando com a gente. Um beijão pra vocês. Vamos juntos aqui, falando sobre a nossa enquete, né? Nós perguntamos: a oração na madrugada tem um poder especial ou isso não passa de uma crendice, hein? Acordar de madrugada para orar é um sacrifício que Deus espera de nós ou não faz diferença o horário em que buscamos a Ele? A Madalena de Piraí diz o seguinte: eu oro sim de madrugada, é um horário tão gostoso, só eu e Deus. Ele ouve e responde. Amém. Legal.
todas as horas que dobra o joelho. Mas também tem a Cristiana do Retiro. Alô, Cristiana! Bom dia, pastor Dário. Bom dia, amiguinha. Graça e paz. Cristiana do Bairro Retiro. E aí? Então, vocês estão fazendo a enquete a respeito de oração pela madrugada. Isso. Creio mesmo no poder de Deus na oração pela madrugada. Eu cresci aprendendo, né? Sempre sabendo disso. Mas eu não costumo orar de madrugada, não. Eu tenho dificuldade para orar meia-noite, porque eu durmo antes. Dorme antes. Mas quando eu acordo pela madrugada, eu levo o pensamento em oração, sim, e falo com Deus. Glória a Deus. Mas não tenho aquele costume, não. Eu tenho muita dificuldade de estar orando de madrugada, mas eu oro 2, 3 vezes ao dia. Às vezes 4 vezes ao dia. Então eu tenho uma prática de oração assim, mas não de madrugada. Orar sem cessar, né? Diz a palavra. Me perdoe. E é isso, pastor. Graças a Deus. Ô, Cristiana, o importante é você orar sem cessar, minha amiga. Toda hora, todo instante. A diaconisa Cássia. Bom dia, diaconisa. Paz, Senhor Jesus, pastor Dário. Fala, querida. Missionária Letícia, que você tenha um descanso abençoado onde estiver. Amém. Enquanto a enquete de hoje, eu quero dizer, pastor Dário, a oração às 3 da manhã, ela faz, né, você se entregar mais. É como já foi dito aí pela irmã. Você não tem telefone, não tem ninguém te chamando. Verdade. A sua entrega é maior. Mas Jesus não determinou que você teria que orar só na madrugada, né? Por quê? A oração do justo comove o coração do Pai. Com certeza. Eu creio que onde estiver, a hora que for, você orou, crendo no que você está orando, eu creio que chega aos pés do Senhor. Muito bem, muito obrigado, diaconisa Cássia, pela sua participação. A Claudinéia do Parque das Garças. Orar sem cessar em qualquer hora e qualquer lugar. Deus é poderoso para nos ouvir. Basta ter fé e pedir com fé. Também tem aqui a Cecília da Bocaininha, Barra Mansa. Bom dia, pastor Dário. E todos os ouvintes da 88, eu creio, não só de madrugada, mas também qualquer hora que você sentir tocada pelo Espírito Santo para orar. Aí ela traz a referência bíblica, Jó 8, versículo 5, de madrugada buscareis o Deus Todo-Poderoso. Salmo 63:1, de madrugada te buscarei, a minha alma. Provérbios 8:17, eu amo os que de madrugada me buscam. Muito importante buscarmos a Deus de madrugada. Cecília, lá da Colônia, Barra Mansa, um beijão pra você, hein? Vamos ouvir aqui uma palavra pastoral, pastor Jovelino do Retiro. Bom dia, pastor. A paz do Senhor, pastor Dário. A paz, queridão. Missionária Letícia, professor Miqueias. Amém. Para mim, na minha opinião, a oração, ela, em todos os momentos que nós pudermos orar, é de valia. Glória a Deus. É bênção de Deus. Amém. A gente poder falar com Deus. Importante, pastor. Porém, o próprio Jesus, aliás, Jesus não, lá em Eclesiastes diz, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Olha aí, hein? Também o salmista disse, até os meus rins me ensinam. Os rins, quando se enche, a gente acorda de madrugada para urinar. E é o momento da gente acordar para buscar ao Senhor, né? Olha aí. Buscar a presença de Deus. Tá certo. Na madrugada, a gente tem mais liberdade para orar a Deus. Momento que todos estão dormindo, todos estão em silêncio, não temos muita preocupação. Sim. E ali o nosso contato é mais contundente diante do Senhor. Tá então certo. Esta é a minha opinião. A oração de madrugada tem muito efeito. Aleluia. Não que ela seja mais poderosa do que as outras, mas a importância da gente poder orar no momento assim, a sós com Deus, isso é muito bom. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. Pastor Jovelino tá aí, falou a voz da experiência, palavra pastoral, muito obrigado pelo carinho, viu? Ele sempre participa aqui com a gente, como é bom. Olha, o nosso amigo Joel Coutinho, da Igreja Batista Memorial, mandou uma mensagem dizendo, bom dia, pastor Dário, sobre a enquete de hoje. Daniel orava 3 vezes ao dia, Billy Graham 4 horas por dia,
Jesus orava sempre antes de situações quaisquer. Ele orou quase toda a noite na escolha dos apóstolos. Em Salmos encontramos o salmista dizendo: de manhã te buscarei. Aquele que vai te atender. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele está sempre pronto para atender a um coração contrito e verdadeiro. Acho que inclusive nem é bom você separar um momento de oração, cansado e com sono. Cada um pode escolher o horário que lhe seja saudável e assim orar sem cessar. Valeu, meu amigo Joel Coutinho, um beijão no coração, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos ouvir a Vera Lúcia, do bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. Alô, Vera! Bom dia, Pai do Senhor, pastor Dário. Bom dia, querida. Eu sou a Vera do bairro Belo Horizonte. E aí? Oração é oração, né? A gente tem que orar e ter ação. Verdade. E orar sem cessar, né? Que Deus fala que onde a gente estiver, onde estiver o nosso coração, né? A gente clamando por Ele ouve a nossa oração. Tá certo. Valeu, minha amiga. Eles falam que de madrugada a fila é mais curta, mas Deus ouve a gente, cada pessoa, né? É verdade. Ele não separa as pessoas para ouvir, não. Ele ouve uma por uma. Deus não tem acepção de pessoas, não. Amém. Tá bom? Nem de hora. Esse negócio de fila, a fila é menor de madrugada. A oração da madrugada, hein? A oração na madrugada tem um poder especial ou isso não passa de uma crendice? Acordar de madrugada para orar é um sacrifício que Deus espera de nós ou não faz diferença o horário em que buscamos a Ele? Você tem o costume de orar de madrugada? Qual a sua opinião? A atriz Jaqueline Oliveira afirmou em um podcast que a oração às 3 da manhã tem muito poder e foi ensinada a buscar a Deus na madrugada como um princípio espiritual. Vamos ouvi-la? A oração da madrugada tem muito poder. Nossa. Eu lembro que minha tia também que me ensinou a... Igual ela fala assim, filha, quando você tiver uma causa assim, muito... Quando você quiser agradecer ou quando você tiver um propósito, comece a orar 3 da manhã. A oração da madrugada, 3 da manhã, ela é muito forte. Quantas vezes eu tava em alguma... pra despertar. Botava pra despertar e às vezes já aconteceu de eu estar em algum evento, assim, viajando, aí saí do evento, tô voltando pra casa, e aí 3 da manhã, parava, em qualquer lugar que eu estava, e fazia a minha oração. E olha, é revigorante. Igual, acordar 5 da manhã pra você fazer sua oração, você tá se sacrificando, porque você tá deixando de dormir. Sim. Pra agradecer, pra orar. Isso também é muito importante. É reconhecido, né? Deus reconhece os nossos esforços, sabe? Nossa, se reconhece. Então, eu fui criada na base de oração da madrugada. Pois é, legal. Então vamos saber aqui também a opinião dos nossos ouvintes, como temos sempre feito aqui nas nossas enquetes. Vamos ouvir o pastor Rogério Silva, lá de Resende. Alô, pastor Rogério! A paz do Senhor, pastor Dário. Amém. Tô gravando um outro áudio aqui porque o outro ficou incompleto. Ah, legal. Então, pastor, em cima daquilo que a menina disse a respeito de princípios, nós aprendemos lá no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor. A Bíblia também diz no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, se eu não me engano, diz lá que Deus ama aqueles que o amam. E aqueles que de madrugada o buscarem, o acharão. Olha aí. A Bíblia também diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, lá a 19, que para nós orarmos sem cessar, para nós não extinguirmos o Espírito Santo. Acredito sim que aqueles que buscam a Deus, seja de tarde, de manhã, de noite, de joelho, em pé, no meio da rua, dentro de um ônibus, aonde você estiver, se você buscar a Deus de todo o seu coração, Deus te ouvirá e te responderá. Aleluia. Amém? Que Deus possa continuar a abençoar a vida dos irmãos e que os irmãos continuem buscando no Senhor, porque a nossa resposta, a resposta que nós precisamos para tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, vem de Deus, somente de Deus, amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos aí. Amém, muito obrigado, pastor Rogério Silva, lá de Resende, deu a sua opinião com muita sabedoria. E agora o Luciano, do bairro Monte Castelo, Volta Redonda. Alô, Luciano! Pastor Dário, a paz. Fala, queridão. Tá com crente é um bicho complicado, né? A gente prega num Deus que é onipresente. A gente prega num Deus que é onipotente. A gente prega que o nosso Deus é o guarda de Israel que nunca dorme. É verdade. A gente prega que ele está em todos os lugares, que ele tudo ouve,
que ele tem todo o poder. Aí a gente, crente, quer colocar Deus numa caixinha e dizer que ele só vai nos atender num lugar tal ou numa hora tal. A gente quer limitar Deus a um espaço geográfico, a um tempo. Crente é um bicho complicado. Luciano, do Monte Castelo. Valeu, Luciano. Muito obrigado pela sua participação. Tá chegando ele, Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Alô, Júlio! Bom dia, pastor Dari, povo de Deus, graça e paz. Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Sim, eu oro nas madrugadas, mas não por pensar que a mesma terá uma atenção privilegiada do Pai. Não por achar que tenha mais poder ou que seja um sacrifício a oferecer a Deus. Até porque orar não se trata disso. Trata-se da fé, da comunhão, da intimidade com Deus, do fortalecimento espiritual e direção. A oração, seja qual horário for, depende da nossa fé, da nossa vida para com Deus. Deus não estipula horários específicos para orar e muito menos afirma ter poder maior a oração fixada em um certo horário. Amém. Gente, meus amados irmãos, não devemos dar ouvidos a certas crenças e noções sem base na razão ou no conhecimento, que levam a criar falsas obrigações, a temer ou acreditar em coisas fantasiosas e depositar confiança em coisas absurdas. Olha aí, hein? Orem em casa, nos templos, no trabalho, na rua, no coletivo, no seu veículo, no seu quarto, e não importa qual seja o indicador do seu relógio. Tá, irmãos, leiam a Bíblia. Muito bem. Aí, palavra do Júlio César Nunes, do bairro Ponte Alta. Agora a missionária Janete Miranda fala o seguinte: a paz do Senhor Jesus, sobre a enquete, devemos orar sem cessar. Mas eu oro às 3 da madrugada e tenho recebido muitas vitórias. A Zenite Juvencio, da Vila Elmira, Barra Mansa. Pai do Senhor, pastor, eu oro a qualquer hora. E Deus me ouve a qualquer hora. Um grande abraço. Lenice Santos, de Partido Alferes, a terra do tomate. Paz, bom dia, melhor horário para orar. A fila é menor, eu e Deus. Muito bom. Amo orar de madrugada. É uma comunhão real com Deus. A nossa amiga Reginete, de Barra do Piraí, fala o seguinte: pastor Dário Ferreira, oração é a chave da vitória. Temos que orar sem cessar. A noite é melhor, a fila é menor. Foi na oração de joelho que eu ganhei o meu filho para Jesus, que eu trouxe minha filha para o Senhor. A minha família inteira. Vale a pena você sacrificar. Orar todos da sua família, para todos da sua família. A oração é a chave da vitória. Muito bem. E o Johnson? Alô, Johnson! Graça e paz, pastor Dário. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Sobre a enquete de achar que a oração feita de madrugada, né, ela é mais forte, né? Mais poder, né? Que Deus, os céus estão abertos e Deus já responde e tal, já faz. Isso é preocupante em algum ponto, porque tem muita crendice, né, inserida no evangelho, e o problema é que, de tanto ser oxigenados nas mentes, muitos crentes têm pegado isso aí como doutrina, né, e achar que só funciona dessa forma. E isso é preocupante. Eu acho, assim, né? Eu fico preocupado com essas questões, mas eu penso também, concordo em ponto, que é propício a gente orar, estar orando de madrugada, pelo fato de não ter aqueles ruídos, né, que tem de dia, né? Ah, é verdade. Gritaria, é trânsito, é empresa e tal, pra lá, pra cá, aquela... Então, é claro que é mais propício de madrugada, né? Tá? Mas a oração ela tem que ser prática na nossa vida a todo instante. Com certeza. Todo momento. Seja em todo momento que você está andando, você está indo, está vindo, está no trabalho, está dirigindo, está tomando banho, todo instante. Até porque a Bíblia diz que lá em Efésios, né? Em Efésios ali 6, né? Onde fala de nós vestirmos e colocarmos e nos calçarmos da armadura de Deus, né? Dia a dia. Lá no versículo 18 diz algo interessante, né? E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando
com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem. A oração ela tem que ser prática da vida do cristão a todo instante, a todo momento, porque o nosso Senhor, Ele é um Deus de perto, um Deus de longe, Ele está em toda parte, em todo momento, os ouvidos dele estão abertos para ouvir nossos clamores. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Daí o Johnson, depressa, né? Inclusive hoje, 31 de março, né? 31 de março de 2025, você sabe o que aconteceu? Em 31 de março de 1964, ocorreu o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart, tá? E deu início ao período de ditadura militar no Brasil. A ditadura militar durou de 64 a 85 e foi marcada por perseguição, tortura e assassinatos de opositores do regime. Estimativas apontam para 20 mil casos de repressão no período, mas a justiça militar recebeu apenas cerca de 6 mil denúncias. Então essa data aí, ela marca, né? Em 1596 nasce René Descartes, pai da filosofia moderna. Em 1727 morre o físico britânico Isaac Newton. Em 1889, nessa mesma data, 31 de março, a Torre Eiffel, como dizem outros, aí é inaugurada em Paris. Em 1918, o horário de verão entra em vigor nos Estados Unidos pela primeira vez. Em 1965, 31 de março, o Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, escalado pela primeira vez. E em 1993, morre o ator Brandon Lee. Brandon Lee, né? Apenas para sua informação aí, que esse dia 31 de março traz na memória muita coisa. Mas nós estamos falando sobre oração e vamos continuar finalizando aqui com o pastor Paulo César. A oração de madrugada, ela é mais forte, Deus atende com mais facilidade. Pastor Paulo César. Graça e a paz de Cristo, pastor Paulo César. Amém. Deus abençoe também a Rádio 88, pastor Dário Ferreira. Fala, queridão. Missionária Letícia, nosso nobre professor Miqueias, sobre a oração. Já, já. A oração é muito importante. Orar de madrugada é orar sem cessar. Olha aí. É necessário termos uma vida pautada na oração e sabendo que se tem uma classe que Deus procura, é verdadeiro adorador. Olha aí, gente. Essa classe é o próprio Deus que procura. E quando ele acha um adorador, então as coisas mudam. Então orar é sempre importante. Não existe de madrugada, a fila é menor. Não. O segredo é ter intimidade com Deus. Intimidade, né? Se adquire numa vida de oração, na meditação da palavra de Deus, porque nós somos purificados e limpos através da palavra. Deus abençoe a todos, orai sem cessar. Pastor Paulo César, Arlindo Evangelismo, bora lá. Um abraço, meu querido. Obrigado pela sua participação. A Nilceia Vieira, ela fala o seguinte: pastor Dário, Pai do Senhor Jesus, o senhor falou que eu falei aqui na minha casa ouvindo o programa. Não tem desse negócio que de madrugada a fila é menor, não. Devemos orar sem cessar, porque não sabemos a hora que vamos precisar do socorro de Deus para nos socorrer. É isso mesmo, minha amiga Nilceia Vieira. Milton Nogueira, de Conservatória, cidade boa, hein? Vai falar com a gente. Pai do Senhor, pastor Dário. A paz, queridão. Pai do Senhor, todos que estão ouvindo 88 FM. Uma boa semana para todos. Milton Nogueira aqui da Assembleia de Deus Missão Resgate Conservatória. Pastora Inés, pastora Cristiane. A palavra de Deus, né, ensina a gente a orar sem cessar. Verdade. E também tem a prática também da oração pela madrugada, que tem muito efeito, né? E também nós fomos ensinados desde criança a nunca deixar de orar, e também a oração da madrugada também tem muito efeito. E aquele corinho que a gente sempre aprendeu, né? Vamos lá, pastor Dário, vamos cantar. De madrugada o crente vai buscar poder. É isso aí. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai. De trevas sem poder o crente quer. É isso aí. A todos um bom dia na paz do Senhor. Ô Milton, valeu, lá de Conservatória. Cantou de madrugada a gente vai buscar poder. Olha, o ouvinte não quer se identificar. Paz, bom dia, não gostaria de me identificar, mas oração deve se fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. Porém, as orações da madrugada têm sim os seus efeitos, e na minha vida fez muito efeito. Fui liberto do tráfico através dos joelhos dobrados da minha mãe, fazendo campanha nas madrugadas. Porém, cada um com a sua opinião.
temos que respeitar uns aos outros. Até porque Deus reconhece sim o nosso esforço em saber que poderíamos estar dormindo e estamos orando. Buscai a Ele enquanto se pode achar. Bom dia! Bom, foi muito legal, né? Ouvir diversas opiniões sobre a oração. E agora nós vamos ouvir a conclusão da enquete com o professor Miquel Nechaif. Muito bom dia, professor! A paz do Senhor Jesus, pastor Dário. Amém. E aos nossos ouvintes. E vamos concluir mais uma enquete. Será que a oração na madrugada tem mais poder do que as orações realizadas em outros horários? Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui deixar claro que é evidente que quem ora de madrugada com um coração sincero diante de Deus terá as suas orações ouvidas, e esse tipo de prática espiritual é saudável e possui o seu valor e deve ser com isso reconhecida. Porém, a crendice de que a oração feita na madrugada possui mais poder do que aquelas que nós realizamos em outros horários, aí sim não há fundamento sólido nas Escrituras. As pessoas utilizam Provérbios 8,17, que diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam acharão, como uma base para poder sustentar esse tipo de crendice. Porém, interpretar esse texto dessa forma é um erro, e um erro grave. Esse texto, na verdade, é uma personificação da sabedoria. É a sabedoria que está dizendo: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. É uma personificação da sabedoria, e esse de madrugada aqui, na verdade, está se referindo a buscar cedo. Ou seja, a sabedoria ama aqueles que não demoram para buscá-la, mas buscam cedo, buscam logo. Então não é de maneira nenhuma uma base para sustentar que é o próprio Deus recomendando que de madrugada ele vai ouvir de uma maneira diferente que ele ouviria em outro horário. O outro problema é que essa ênfase demasiada no horário pode levar a uma espiritualidade baseada no esforço humano, no sacrifício humano e não na graça divina. Deus não nos ouve porque nós nos esforçamos e por isso nos tornamos dignos de ser ouvidos. Não. Deus nos ouve pela sua graça e pelo seu favor. Se o poder da oração estivesse no sacrifício de perder o sono, isso significaria que a resposta de Deus depende do nosso mérito e não da sua misericórdia. No entanto, Hebreus 4,16 nos convida que nos acheguemos confiadamente ao trono da graça, sem a necessidade de um sacrifício físico para sermos ouvidos, tendo em vista que o sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário. Por fim, essa ideia também pode gerar culpa naqueles cristãos que não conseguem, de alguma forma, manter uma rotina de oração de madrugada, talvez por motivos até fisiológicos, neurológicos, possuem problemas com o sono. O que seriam desses irmãos se Deus ouvisse apenas de maneira especial aqueles que oram na madrugada, não é? Na verdade, Deus ouve o clamor de seus filhos a qualquer momento. Então, em vez de focar horários específicos, o mais importante é desenvolver uma vida de oração constante, independente da hora do dia. Deus abençoe. Ok, muito obrigado, professor Miquel Nechaif. Finalizou então a nossa enquete. Que Deus abençoe a sua vida. Mas vamos fazer o seguinte: vamos orar sem cessar? De manhã